Eita, nós, hein? O Palmeiras tá querendo dar uma de Flamengo aí no mercado da bola? Opa, será que o Palmeiras vai contratar jogador do mesmo naipe que o Flamengo contratou? Tem um monte de jogador que o Palmeiras tá querendo contratar aí, hein? Já vou falar pra vocês aí, mas vamos ver, né? Não é lá aquelas coisas não. Mas tem bastante jogador aí, inclusive que jogador que vem da Europa, né? Vamos ver. Bom, antes disso, queria falar pra vocês o seguinte. O canal chegou a 100 mil. Tem o vídeo dos 100 mil aí que você deve comentar para participar daquele sorteio em comemoração aos 100 mil inscritos no canal. Então você deve entrar naquele vídeo lá, que tá na descrição aí o link, tá? Tá na descrição, tá no comentário também. Então você entra lá, dá uma assistida no vídeo, comenta no vídeo, tem todas as instruções ali para você participar do sorteio, mas tem que comentar no vídeo para participar do sorteio, beleza? Porque o sorteio vai ser naquele vídeo lá. Então não perca a chance, cara. E olha, compartilha com a galera aí, pra galera se inscrever no canal, comentar no vídeo, porque se o vídeo chegar a 100 mil visualizações daquele vídeo lá, eu sorteio mais uma camisa. Então vão ser 2 camisas. Se não chegar, fica nessa uma mesmo. Vamos que vamos, tá? Vai lá! E é o seguinte, galera, para quem não sabe, a torcida do Palmeiras, teoricamente alguma torcida do Palmeiras, alguns torcedores do Palmeiras, cometeram um atentado lá contra o CT do Palmeiras logo após a eliminação contra o Corinthians, né, cara? Os caras tinham botado uma faixa na frente do CT que acabou a paciência, aquela rola toda, aquelas ameaças todas que torcedor idiota faz, né? E aí os caras foram lá, velho, soltaram o rojão, fizeram uma algazarra no portão do CT, os jogadores estavam lá se concentrando, comissão técnica também, tipo assim, um ataque contra a própria pátria, né, mais ou menos por aí, né. Eu acho que a gente deve criticar, deve cobrar, mas nesse nível, mano, é um absurdo, tá, não tem justificativa isso, mano. Soltar rojão, soltar bomba no CT, atrapalhar o sono de quem quer, né, dos jogadores que estão lá concentrados, velho, é uma coisa absurda, né, ameaçar, é ridículo isso, ridículo. Eu não gosto disso. Eu gosto de xingar, eu xingo, eu falo, critico, mas acabou por aí, velho. Acabou por aí. Se eu encontrar um jogador desse na rua, vou cumprimentar o cara de boa, né? Vou até tirar uma foto com ele. Tô nem aí, cara. Mas isso não impede que eu vá criticar, que falar. Mas ir para aqueles, finalmente, que nem os caras estão fazendo aí, é absurdo. Não tem justificativa isso. E aí, claro, né? Claro, foi tudo filmado, né? Aí o Palmeiras entrou com uma queixa e vão aí investigar para quem que foi os caras que fizeram isso. Eu acho que já até sabem, né? A verdade é que já até sabem quem foi. Eles só vão botar na mão da polícia para investigar e prender os caras, né? Coisa ridícula, né, cara? Olha só a matéria do UOL, ó. A Delegacia da Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva aceitou o pedido do Palmeiras e instaurou, né, inquérito policial para investigar o ataque ao CT Alviverde, que foi na madrugada deste domingo, né, cara? Cara, que coisa de louco, né, cara? Meu Deus do céu. E aí, ó, o clube quer que seja investigada uma possível participação da torcida Mancha Verde no atentado. O motivo a gente já sabe aqui, né? Inclusive o cara tem até aquela medida protetiva com a Leila Pereira lá, ninguém pode chegar perto dela, né? Ó, na véspera do episódio, a organizada estendeu uma faixa em frente à sede social com a frase, paciência é o caralho, acabou a paz. E a insatisfação, a gente já sabe, como todo mundo, foi a eliminação da Copa do Brasil pelo Corinthians. Também, né, lá atrás, perdeu o Paulistinha pro Corinthians, né, cara? Então tá, né, vamos aguardar, né, já tem vídeo, né, o Palmeiras já compartilhou o vídeo, já mostrou o vídeo lá pra polícia, ele já sabe quem que é, né? Eles só querem confirmar. Então logo vai aparecer ninguém preso aí, pode ter certeza, velho. Não vai demorar. Bom, enquanto isso, o Palmeiras tem o Marcos Rocha, né? Falar em mercado da bola um pouco, o Marcos Rocha, que é o veterano no Palmeiras, 36 anos, né? Já está anunciado que não vai renovar o contrato com o Palmeiras não vai renovar o contrato com o Marcos Rocha, e aí aparece um monte de gente querendo levar o cara, né? Tem aí interesse do Grêmio, de outros clubes aí da Série A, que querem talvez contar com o Marcos Rocha pro ano que vem, mesmo ele com a idade avançada de que tá. Mas o Palmeiras, segundo o Massini, que é um repórter, um jornalista palmeirense até, ele falou que passou a informação de que o Palmeiras teria feito uma proposta para o Marcos Rocha continuar no Palmeiras, porém
na comissão técnica do Abel Ferreira. Pois é, né? É uma proposta diferenciada, oferecer a Rocha a possibilidade de seguir na academia de futebol após encerrar sua carreira, integrando a comissão técnica a partir de janeiro de 26. A ideia é que ele possa atuar como coordenador, auxiliando o Abel Ferreira na gestão do elenco. Legal isso aí, cara. E isso é uma coisa que eu gosto, velho. Sinceramente, eu adoro esse tipo de coisa porque, vamos falar a verdade, com todo respeito, o Marcos Rocha hoje não tá jogando bem. Né? Tem problemas técnicos por causa da idade. Mas o cara foi importantíssimo pro Palmeiras aí em todas as conquistas do Abel Ferreira. Isso a gente não pode negar, velho. Não pode negar e não pode, né, sacanear com o cara. O cara é ídolo do Palmeiras. E se ele fica na comissão técnica, depois ele vai se consolidar como ídolo do Palmeiras. Quer muita gente gostando ou não, porque tem gente que não gosta, né? Assim como o Mike também deveria ser ídolo do Palmeiras, né? Saiu agora, mas o Mike participou de tudo isso, jogou, foi efetivo. Então a gente tem que respeitar. E quando dá uma gratificação dessa, puta, fica legal, né? Daí, tipo assim, consolida o cara com o clube. Consolida o nome do cara no clube, embora ele tenha sido muito forte no Atlético Mineiro, né? Não sei se teve outro clube dele, mas eu lembro dele no Atlético Mineiro, né? Mas vai consolidar como no Palmeiras, como consolidou aí o próprio Denilson Show, que a gente brinca que ele é São Paulino, o próprio Marcos Assunção, que era do Santos, né? Mas se fechou com o Palmeiras. Então, de repente, cara, é uma boa. Só o Felipe Melo, né? Embora foi dispensado, mas a gente liga ele como ídolo palmeirense, né? Foi muito importante, jogadores muito importantes nessas últimas conquistas do Palmeiras aí. E eu gosto desse tipo de coisa, né? Tomara que dê certo, tomara que o Marcos Rocha fique no Palmeiras, ajudando isso se o Abel Ferreira ficar, né? Uma outra também, né? E o Palmeiras, no mercado da bola, dispensou, né? Ou vendeu, negociou o Vanderlan para o Red Bull Bragantino. Inclusive, ele já foi anunciado lá. E uma coisa que me chama atenção na matéria do UOL, que o Palmeiras se desfaz do 6º jogador pós-mundial, né? E aí pode ter nova saída e tá buscando reposições. Pode ter nova saída quem? Tava se falando muito no Veiga, né? Que pediu para sair, né? O Marcos Rocha a gente já sabe que vai sair, embora possa ficar na comissão técnica, mas do time vai sair. Complicado. O Palmeiras saiu o goleiro Matheus, que era reserva, o zagueiro Naves, o Mike, Richard Rios, Estevão, agora o Vanderlan, ou seja, é uma reformulação da reformulação, né? Que coisa, né, velho? Eu acho que essa reestruturação, acho que não estava prevista, velho. Eu acho que o resultado não veio e houve aí uma correção de erros, talvez, né, cara? Na minha opinião. Porque é preocupante isso, né? Pô, os caras reformularam, fizeram aquela janela maravilhosa no começo do ano, teoricamente. Foi superada agora essa janela pela janela do Flamengo, mas foi uma baita janela na época com o Vitor Roque, que veio com grande promessa, Paulinho, grande promessa, veio o M. Martins, veio o Souza, o Souza veio agora, o Facundo Torres, veio uma galera aí importante, né? O Mikael, veio uns caras aí, nomes bons aí. É claro que o Paulinho, ninguém supera, o Vitor Roque era para ser o melhor, né? Porém, foi pro Mundial, não deu lá muito resultado e agora tá voltando aí, né, a fazer uma nova reestruturação, né? E aí, de repente, com toda essa movimentação que o Flamengo tá fazendo, será que é isso que não deu uma cutucada nos caras? E já trouxe aí o Kelvin, né? Aí que tá. Será que é um bom nome o Kelvin? Na boa, é um bom nome, lateral, tem boa passagem pelo Atlético Paranaense, tava lá na Rússia, então, assim, é um baita de um jogador, né? Um bom jogador, não é medalhão, como traz, o Flamengo sempre traz jogadores, assim, absurdos, né, que trouxe agora, não tem nem comparação, mas o Palmeiras tá correndo atrás, pelo menos a gente tá vendo que tá aí atrás, né? Na característica do Palmeiras, que é jogadores jovens, muitos deles ainda promessas, mas são jogadores ainda que não tem tanta casca, mas são ótimos jogadores, bons jogadores, e que tem que acertar o time agora, né, seu Abel? Esse aqui é o ponto. Então já veio o Kelvin, e aí o Palmeiras tá atrás de outros jogadores também, tá? Porém, né, antes disso, de falar dos outros jogadores, chamou a atenção o Vanderlan, que ele falou que quando veio a proposta de ir pro Red Bull Bragantino, ele aceitou na hora. Ele tava... Você imagina a pressão que tava esse cara, né? Inclusive eu aqui fazendo pressão. Porque, cara, não tava dando mais, cara. Não tava... Já ficou muito claro que ele era muito instável pro Palmeiras e não tava aguentando a pressão que tinha no Palmeiras. Ele falou assim, ó... Eu estava em casa quando o John, lembra do John?
jogava bosta nenhuma no Palmeiras e agora tá jogando bem pra caramba no Bragantino? Pois é. Olha só como é que uma pressão não faz diferença, né? A camisa não pesa. E pesa muito. Ó, o John me ligou dizendo que o clube tinha interesse em mim. Fiquei muito feliz, principalmente por ouvir isso de um grande amigo. Contei pra minha esposa e já comecei a criar aquela expectativa que quando meu empresário disse que a proposta viria, não pensei duas vezes. Aceitei na hora. Aí ele disse que já conhecia um pouco da estrutura do Bragantino, mas o que mais me marcou foi a atenção de todos os funcionários. Fui muito bem recebido e a estrutura é de primeiro mundo. Hotelaria, quartos, tem tudo aqui. Realmente, eu vi um vídeo da estrutura do Bragantino, é coisa de cinema, velho. Coisa linda, coisa de cinema. Nem parece Brasil, velho. Então, assim, muito bom, né? Red Bull, né? O cara tem que fazer jus à marca, né? Coisa de primeiro mundo. Não tem essa, não adianta. A Red Bull é uma marca mundial. Aí vai chegar no Brasil, porque tá no Brasil, vai fazer coisa meia boca? Não, os caras estão fazendo coisa boa. E aí o Vanderlan agora vai jogar lá. Com certeza vai jogar bem, cara. Pode ter, porque ele não é à toa que ele chegou no elenco principal do Palmeiras. Não foi à toa que ele chegou. Ele tá num momento ruim, aquele momento de oscilação. Aí no Palmeiras, cara, a torcida é muito pressão demais. O cara não consegue se afirmar, velho. Pra jogar no Palmeiras, o cara tem que ter um pouquinho de casca, velho. Infelizmente, é difícil um moleque aguentar a pressão que nem aguentou o Estevão, que nem aguentou o Hendrick. Cara, o cara tem que ter muito, tem que ser muito acima da média para conseguir se firmar ali nessa pressão toda. E o Vanderlan agora vai ser alegre, ser feliz lá no Bragantino. Enquanto isso, o Palmeiras está no mercado da bola e estava tentando contratar aí o Marcel Ruiz, que era do Toluca, porém, segundo a reportagem do UOL, depois de oferecer aí 10 milhões de euros para... o Palmeiras percebeu que o Toluca não estava muito afim de negociar, apesar de que o jogador queria vir para o Palmeiras, né? O Palmeiras desistiu da negociação, é mais um que corre aí, né? E agora tem o Júlio Enciso, que é do Brighton, o Júlio Enciso, né? É do Brighton, que custa um pouco mais caro que o Marcel Ruiz. Não é uma troca de contratação por outra, porque são posições diferentes. O Ruiz é segundo volante e o Enciso é ponta de lança. E o orçamento que havia para Marcel Ruiz pode ser usado para contratar o Enciso agora, né? A pressa e o entendimento que há tempo de fechar o negócio até dia 2 de setembro, que é a data final da janela, né? E também tá o Carlos Miguel, né, o ex-goleiro do Corinthians, maior polêmica, tá perto de ser anunciado pro Palmeiras, pode ser anunciado até nessa sexta-feira, tá? E o Palmeiras também tá atrás do lateral Jefé, tá? Muito interessante, mais uma contratação que o Palmeiras tá atrás, né? O Jefé, ele se consolidou muito bem lá, ele jogava na Escócia, né, do Celtic, né? Então, assim, ele é um jogador formado aqui na base do Fluminense, né? Foi integrante aí da geração dos sonhos, né? Que revelou Alexander, Metinho, Matheus Martins e Kaique no Flamengo, no Fluminense, né? Não chegou a estrear como profissional no Flu, saiu pro time do Chipre em julho de 23, quando ele tinha 19 anos, é novo, cara, véio, olha só. E aí, por empréstimo do Flamengo, mas em seguida ele foi vendido em definitivo para o Rangers da Escócia nessa temporada de 24-25, fez 52 partidas, 1 gol e 4 assistências, nesse período disputou outras 3 neste início de temporada. Em maio deste ano foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato da Escócia, lá no escocês, com o Rangers como vice-campeão nacional atrás do Celtic. Então tá negociando com o Palmeiras, né? Vamos ver, né? O Palmeiras ainda não vê o negócio encaminhado, mas há expectativa por acordo, né? O clube já tem tratativas praticamente finalizadas aí. Vamos aguardar se dá tudo certo, né? Vamos aguardar. O Palmeiras tá buscando, além do Enciso, do Carlos Miguel, que é goleiro, do Jefé, que é o lateral, tá procurando mais no meio campo ainda, né? Tá tentando ser igual ao Flamengo na janela, pelo menos em número de jogador, né? Agora, qualidade, a gente questiona. O Carlos Miguel, goleiro, a gente sabe que é muito bom, né? Não devia estar num bom momento lá na Inglaterra, vem aqui pro Brasil, volta pro Brasil, entra no Palmeiras e talvez faz aí o seu nome, né? Normal. O Jefé tem tudo para ser um bom jogador, se dá bem no Brasil. O Enciso também, se chegar no Palmeiras, vai bem, né? É aquele perfil palmeirense, né? O Palmeiras não vai contratar medalhão de jeito nenhum. Não existe, a não ser se o medalhão for novinho, que nem o Vitor Roque,
que é praticamente um medalhão, mas é novo. Ou o Paulinho, que é novo também. Mas o Palmeiras não contrata jogador mais velho, cara. Não tem, faz parte, eu acho que é a filosofia do Abel, porque eu acho que ele quer controlar os caras, né, velho? O cara muito mais velho, ele não consegue controlar. Esse que é o problema. E é difícil mesmo, né? O cara às vezes tem a cabeça feita, não gosta de ser mandado, não gosta de ser comandado. Às vezes o cara manda ele fazer uma função que ele não quer. Olha o Felipe Anderson aí, que problema que tá, né? Aí que tá, que é um cara mais velho, mas aí veio de graça, daí os caras, não, de graça vem, né? Aí contrata, mas aí não deu certo até agora, velho. Quanto tempo já? Então vamos aguardar, né? Vamos que vamos. Agora, vocês acham que esses jogadores aí fazem... Como é que é? É do mesmo nível que o Flamengo contratou? Meio difícil, hein? Ai, Senhor Jesus, é um sonho, né? Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Vamos ver na mão do Abel, se o Abel ficar no Palmeiras mesmo, se o Abel recuperar, né, a sua, sei lá, né, cara, a sua mágica, porque faz tempo que não tá feia a coisa, né? A gente tá entendendo que tem uma reestruturação, e agora uma reestruturação da reestruturação. Vamos ver, né, se melhora alguma coisa. Porque não tá legal, né? Desde 23 a gente sabe que não tá legal. A gente foi campeão em 23 ali, né? Mas depois, velho, em 24 foi um desastre, né? Falando pelo nível que o Palmeiras atingiu também, né? Claro que tem outro time muito pior que o Palmeiras, mas mesmo assim, pra nós estamos acostumados a ganhar sempre alguma coisa todo ano. Ano passado ganhamos o quê? Um Paulista. E este ano não ganhamos nada ainda. Estamos já em agosto, para finalizar o ano. Tem em disputa Brasileirão e Libertadores. Mas contra o Flamengo, velho. Cruzeiro que tá bem no Brasileirão. E o Flamengo tá bem em tudo. Bom, complicado, velho. Não é fácil, não. O Flamengo com esse elenco maravilhoso que tem essa galera toda que contratou. São jogadores novos. O Samuel Lino, 25, 26 anos. Né? Não tem, assim, o outro lá, 32, mas veio de graça. Então, assim, não vai ser fácil, não. E aí, velho, se não ganhar nada esse ano de novo, cara, eu não sei se o Abel fica não, viu? Não sei se o Abel. Tem que alguma coisa salvar ele aí, como salvou em 21, aquela Libertadores que o Flamengo entregou pro Palmeiras. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre